Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras. Tivemos um período aí de férias, ficamos sem as gravações e uma delas também teve a dificuldade com questão técnica, mas então retomamos aqui e vamos continuar o nosso estudo sobre predestinação, a doutrina, parte 4. O decreto divino com referência ainda aos seres morais, anjos e homens. Porém, nós vamos começar com a oração. Vamos primeiramente orar pedindo a bênção do Senhor para o nosso estudo. Soberano Senhor, bendito és o teu nome, ó Pai, bendito és tu, e que nossa alma bendiga, que todo o nosso ser bendiga o teu santo nome, não nos esquecendo de nenhum de teus benefícios, da bênção que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo, da salvação, do perdão de pecados, da restauração das nossas vidas. Louvado seja o teu nome, porque é por estes benefícios da graça do Senhor em Jesus que todas as outras coisas fazem sentido e cooperam para o nosso bem. Louvado seja o teu nome por tuas bênçãos sobre nós e pelo cuidado do Senhor para conosco em todo o tempo, em momentos de alegrias, mas em momentos também de tristezas, em momentos de fartura e em momentos de dor. O Senhor tem estado conosco, tem sido nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na tribulação, o nosso ajudador, de quem nós mais precisamos. E nós agradecemos a Ti porque podemos sempre buscar-Te e sermos assistidos pelo Senhor. Buscar o Senhor enquanto podemos achar e invocá-lo enquanto está perto. Louvado seja o Teu nome. Pedimos a Tua bênção para esse momento de estudo, que o Teu Espírito nos ilumine. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar aqui. O estudo de hoje o estudo sobre predestinação, ainda no capítulo 3 do nosso livro texto, que é o livro que tem esse título, ou foi lançado com esse título, Predestinação, do reverendo Samuel Falcão. Porém, agora está como o título como Eleitos em Cristo, Eleitos de Deus, algo assim. Capítulo 3, a parte 4 do estudo, fala das diferentes teorias sobre eleição para a salvação. Parte 4 do nosso estudo, obviamente, E nós vamos destacar hoje apenas o arminianismo. Na sequência falaremos do calvinismo, que é uma resposta ao arminianismo. Como é que um arminiano convicto, consciente, defende a doutrina, entende as doutrinas da graça e tudo mais, da eleição, por exemplo, e as doutrinas relacionadas? Como que o arminiano defende, entende? Nós vamos ver aqui, Então, começamos com a teoria arminiana e vamos apresentá-la nas palavras de 3 de seus mais conspícuos representantes, que são John Wesley, Richard Watson e Dr. Houston. São 3 referências sobre o tema, sobre a doutrina arminiana. Então, John Wesley, escreveu: creio que ela, a eleição divina, comumente significa uma destas duas coisas. Primeiro, a designação divina de alguns homens em particular para realizarem algumas obras. Deixa eu só tirar um som aqui antes que faça barulho e interrompa. Para realizarem alguma obra particular no mundo. Então, ele diz aqui que crê
que essa eleição comumente significa uma dessas duas coisas. O primeiro, a designação divina de alguns homens em particular para realizarem alguma obra particular no mundo. E esta eleição, creio que não somente é pessoal, senão que é absoluta e incondicional. Creio que eleição quer dizer, em segundo lugar, a designação divina de alguns homens para a felicidade eterna. Creio, porém, que esta eleição é condicional, tanto quanto o é a reprovação, que lhe é oposta. Creio que o decreto eterno que concerne a uma e a outra está expresso nestas palavras: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Este decreto, sem dúvida alguma, Deus não o alterará e o homem não pode resistir a ele. Nesta conformidade, todos os verdadeiros crentes são chamados eleitos na Escritura, e todos quantos persistirem na incredulidade são propriamente reprovados, isto é, não aprovados por Deus e sem discernimento no tocante às coisas do Espírito. Ora, Deus, para quem todas as coisas são presentes ao mesmo tempo, que vê toda a eternidade de uma vez, chama as coisas que não são como se fossem, as coisas que ainda não são como se já agora subsistissem. Assim é que ele chama Abraão o pai de muitas nações, antes mesmo de Isaque nascer. E assim é que Cristo é chamado o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, se bem que só fosse morto de fato alguns milênios depois. Por semelhante modo, Deus chama os verdadeiros crentes eleitos desde a fundação do mundo, embora não fossem de fato eleitos ou crentes, senão muitos séculos depois em suas várias gerações. Somente então é que foram de fato eleitos quando foram feitos filhos de Deus pela fé. Então, de fato, foram escolhidos e tirados do mundo, eleitos, diz São Paulo, pela fé na verdade, ou, como São Pedro se expressa, eleitos segundo a presciência de Deus, mediante a santificação do Espírito Santo. Nesta eleição eu creio tão firmemente quanto creio que as Escrituras são de Deus. Mas em eleição incondicional não posso crer. Não só porque não a encontro ensinada na Escritura, senão também para não apresentar outras considerações, porque ela necessariamente envolve reprovação incondicional. Mostre-me uma eleição que não envolva reprovação e alegremente concordarei com ela, mas com reprovação não posso concordar. Enquanto eu crer que a Escritura é de Deus, visto como é completamente inconciliável com todo o escopo do Velho e do Novo Testamento, a Escritura diz-nos claramente o que é predestinação. É Deus designar de antemão para a salvação os crentes obedientes, não sem conhecer antecipadamente todas as obras deles, mas segundo sua presciência dessas obras desde a fundação do mundo. De igual modo, predestina ou designa de antemão todos os incrédulos desobedientes para a condenação, não sem conhecer antecipadamente todas as obras deles, mas segundo sua presciência dessas obras desde a fundação do mundo. Vou continuar aqui e concluir o parágrafo dele. Podemos ir um pouco mais além. Deus, desde a fundação do mundo, previu todos quantos iam crer ou os que não iam crer. De acordo com essa presciência, escolheu ou elegeu todos os crentes obedientes como tais para a salvação e recusou ou reprovou todos os incrédulos desobedientes como tais para a condenação. Assim, pois, as Escrituras nos ensinam a considerar a eleição e a reprovação segundo a presciência de Deus desde a fundação do mundo. A gente já vê aqui, em relação ao que já estudamos, essas foram as palavras do John Wesley. Então, em relação ao que já estudamos, a gente vê aqui já seríssimos problemas, mas é como ele via a predestinação. Você já vê muitos problemas aqui, mas é como muitos veem
mesmo com todas as contradições, para quem já estudou o assunto, né? Para quem já acompanhou aqui os estudos que fizemos, mesmo com todas as contradições, quem estudou sabe do que eu estou falando, mas é como ele defendia a predestinação, né? É uma predestinação onde Deus não é soberano, onde a escolha humana é a palavra final. Então Deus escolhe porque alguém já tinha boas obras, era tão bom que por causa dessas boas obras Deus disse: olha, esse aqui é bom, eu vou escolhê-lo. É o desobediente, eu vou reprová-lo. E aqui você vê várias confusões de compreensões doutrinárias. É uma dificuldade com reconhecer o ser de Deus, o entendimento de justiça, segundo a Bíblia, o entendimento de soberania de Deus, segundo a Bíblia, o entendimento de mérito, segundo a Bíblia, o entendimento de graça, segundo a Bíblia, o entendimento de, enfim, pecado, depravação total, segundo a Bíblia, e tantos outros temas. Você vê que já tem aqui uma dificuldade do John Wesley nessas palavras para harmonizar corretamente essas doutrinas. E ele diz que não vê isso na Bíblia, né? Não via isso na Bíblia. Agora vamos seguir, né? Nós vamos ter a resposta em seguida, embora nós já estudamos muito do que ele menciona aqui, né? Mas vamos ter ainda a resposta em seguida, no calvinismo à frente, né? Agora é o Dr. Richard Watson, que escreveu em sua teologia o seguinte: temos 3 espécies de eleição divina, ou escolha e separação, entre outros, mencionados na Bíblia. Ele fala de eleição divina como escolha ou separação de outros. A primeira é a eleição de indivíduos para realizarem algum serviço particular e especial. A segunda espécie de eleição que encontramos na Escritura é a de nações ou agrupamentos humanos para altos privilégios religiosos e a fim de realizarem por suas luzes superiores os propósitos misericordiosos de Deus em benefício de outras nações ou agrupamentos humanos. A terceira espécie é a eleição pessoal ou eleição de indivíduos para serem filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Outra coisa que a gente já observa neles em comum é a confusão entre eleição, né? Eleição dos salvos e livre agência, coisas do gênero, né? Mas enfim, faz parte ali da doutrina do decreto. Vamos continuar a fala do Dr. Richard Watson, pensamento dele, né? Ele segue dizendo o seguinte: vemos explicado em 2 claras passagens da Escritura o que vem a ser verdadeira eleição pessoal. É explicado negativamente por Nosso Senhor, onde ele diz a seus discípulos: eu vos escolhi do mundo. É explicado positivamente por São Pedro ao endereçar sua primeira epístola aos eleitos, segundo a presciência de Deus Pai mediante a santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Ser eleito, pois, é ser separado do mundo e ser santificado pelo Espírito e pelo sangue de Cristo. Segue-se então que a eleição, aí aqui antes de seguir o texto dele, né? Aqui ainda é a explicação do texto dele, mas você já observa também a confusão entre eleição e aplicação da salvação no tempo. A eleição acontece na eternidade, a aplicação da salvação é no tempo. A eleição é na eternidade, mas a fé é dada no tempo, né? Então ninguém receberia a fé se na eternidade não tivesse sido eleito. Mas eles não entendiam assim. Então eles entendiam salvação como eleição. Outro dia eu perguntava, né, para um irmão se todo eleito já é salvo. E ele disse que sim. Eu disse: não, mas você se converteu quando? Aí ele disse o tempo dele. Aí eu disse: e antes disso, como você estava? Ele: perdido. Eu disse: então, mas se você está salvo hoje, é porque você na eternidade foi eleito. Porém, antes da sua conversão você não estava salvo. Então não pode confundir
eleição com salvação, né? Se olharmos para Paulo, Paulo tinha sido eleito, como ele mesmo afirma, desde toda a eternidade, mas naquele período que ele estava perseguindo a igreja e não tinha Cristo ainda como Senhor e Salvador de sua vida, ele era inimigo da cruz, ele mesmo fala isso, né? Éramos inimigos de Deus, filhos da ira, como também os demais. Então, antes da conversão, não há salvação. A pessoa é condenada. Aí alguém pergunta, né, com base nas limitações humanas, sem olhar toda a soberania de Deus, pergunta o seguinte: tá, então, e se a pessoa eleita morre antes de se converter? Essa possibilidade, na soberania de Deus, não existe. Por que não existe? Porque se Deus elegeu para alguém para ser salvo, a morte não vai acontecer antes da salvação a ser aplicada. Não tem como. Isso é impossível, né? Então a salvação, em algum momento, será aplicada sobre o eleito. Mas vamos seguir então as palavras do Dr. Richard Watson. Ele diz: segue-se então que a eleição não é somente um ato de Deus no tempo, mas também que se segue a administração dos meios de salvação. A chamada vem antes da eleição. A publicação da doutrina do Espírito, a publicação da doutrina do Espírito e a expiação, que Pedro chama de aspersão do sangue de Cristo, vem antes dessa santificação mediante a qual se tornaram eleitos de Deus. A doutrina da eleição eterna é assim reduzida ao seu verdadeiro sentido. Eleição atual real não pode ser eterna, porque desde a eternidade os eleitos não foram realmente escolhidos do mundo, e desde a eternidade não podiam ser santificados para a obediência. As frases eleição eterna e decreto eterno de eleição, que os calvinistas tanto usam, podem, em sentido algum, portanto, significar apenas um eterno propósito de eleger ou um propósito tomado na eternidade de eleger ou escolher do mundo e santificar no tempo pelo Espírito e pelo sangue de Jesus. Esta é uma doutrina pela qual ninguém contende com eles, mas quando enxertam nela uma outra que Deus, desde a eternidade, escolheu em Cristo para a salvação um número certo de pessoas, não pela previsão da fé e da obediência de fé, santidade ou outra qualquer boa qualidade ou disposição como causa ou condição requerida antes na pessoa para ser escolhida, mas para a fé, obediência, santidade, etc., a coisa assume aspecto diferente e requer que se recorra à palavra de Deus. Vamos seguir. Dr. Houston, citado por Girardel, acho que é essa a pronúncia, né? Girardel, escreveu o seguinte: chegamos à conclusão, pois, que por mais diferentes que sejam os ensinos do calvinismo, se alguém é eleito para a vida eterna e outro é entregue à perdição, isso não resulta de uma parcialidade arbitrária, caprichosa e desarrazoada, mas coaduna-se com a razão, equidade e justiça, e é uma revelação gloriosa das perfeições harmoniosas de Deus. É porque um é bom e o outro mau, um é justo e o outro injusto, um é crente e o outro incrédulo, ou um é obediente e o outro rebelde. São estas as distinções que a razão, a justiça e a Escritura reconhecem. E podemos ficar certos que são estas as únicas distinções que Deus considera para eleger seu povo para a glória e em sentenciar a perdição para os ímpios. É este o ensino do armínio, né, do arminianismo, dito wesleyano ou evangélico, ensino que, como faz notar o Dr. Losberkoff, ele diz o seguinte: concorda mais com a posição do próprio Armínio do que com o arminianismo do século XVII. Este tipo de arminianismo reconhece até certo ponto a incapacidade do homem e, portanto, reconhece a necessidade de uma assistência soberana, sobrenatural da graça
de Deus para que o homem creia e obedeça. Ensina, no entanto, que essa graça que é concedida a todos pode ser contrariada e anulada em qualquer tempo. Em resumo, os arminianos ensinam o sinergismo, ou seja, a cooperação do homem com Deus em sua salvação. A iniciativa da salvação parte de Deus, mas em última análise depende do próprio homem, de sua fé, obediência e perseverança. E é um partir de Deus que não é tão de Deus mesmo, porque Deus, na sua soberania, para olhar para o futuro que ele nem tinha criado ainda, mas que já existia, e olhou para conhecer alguém no futuro, o escolheu na eternidade alguém no futuro que ele viu que seria obediente. Então ele nem sabia se a pessoa seria obediente. Ele foi lá no futuro para ver. E quando viu, ele, esse aqui vai ser obediente. Então não foi a criatura que veio depois. Né? A criatura vem primeiro, sua vontade primeiro, sua escolha primeiro, sua fé primeiro, sua obediência primeiro, para que Deus possa escolher. Então é Deus quem começa com a salvação, mas depende do próprio homem, de sua fé, obediência e perseverança, mas no final das contas não é Deus bem que começa, né? Porque quando Deus vai começar para escolher, ele tem que olhar para quem iria escolhê-lo para poder escolher. É correta essa teoria? Vejamos. Em primeiro lugar, esta teoria faz do homem o autor da eleição em vez de Deus. Como vimos, o arminianismo ensina que Deus só elege aqueles que previu iriam crer e obedecer até o fim. Se isto é verdade, em vez de ser Deus quem elege o homem é quem elege Deus, porque, segundo esse modo de interpretar a eleição, Deus só escolhe aqueles que primeiro o escolham. Acabei de dizer, né? Deus não pode eleger o homem até que esse homem decida elegê-lo. Segundo esta teoria, o homem tem o direito de escolher Deus, porém Deus não tem o direito de escolher o homem. No entanto, Cristo disse, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15,16. Dando ênfase ao livre-arbítrio do homem, os arminianos praticamente negam o livre-arbítrio de Deus. Em vez de dizer que Deus elege, seria mais próprio a Bíblia dizer que o homem é quem elege. Neste caso, Deus seria apenas um oportunista a se acomodar com as circunstâncias ou eventos que ele não criou, mas que usa sagazmente para a realização de seus fins. Quem determinou que um certo número de pessoas teria de crer? Se não foi o Senhor Deus, então foi um fato ou casualidade. E neste caso temos de admitir a existência no universo de uma força abstrata que determina o que vai acontecer. A única vantagem de Deus seria a sua presciência, conhecendo de antemão o que ia acontecer, ele preparou seus planos de acordo com o que a casualidade determinasse. A ser isto verdade, podemos dizer que Deus é onisciente, porém jamais onipotente. Além disso, esta teoria não faz desaparecer a dificuldade. Se Deus, conhecendo antes que alguns creriam e, pois, seriam salvos, decidiu criá-los, então, fazendo isso, predestinou-os para a vida. Por outro lado, se conhecendo antes que outros não quereriam e, portanto, seriam condenados, decidiu, não obstante, criá-los, pré-ordenou-os para a condenação, como disse o presidente Edward. Ora, evidencia-se por si mesmo que, se Deus conhece todas as coisas de antemão, ou as aprova, ou não as aprova. Isto é, ou ele quer que elas aconteçam, ou não quer, mas querer que aconteçam é decretá-las. Então, se a questão foi porque ele viu que alguém creria e decidiu criá-lo, foi ele quem decidiu isso. Ele decretou tanto a salvação de quem ele viu que creria, quanto a condenação de quem ele viu que não creria.
Mas que dizem as Escrituras sobre este assunto? Não diz a Bíblia que a predestinação ou eleição de Deus depende de sua presciência? Não está escrito, aos que de antemão conheceu também os predestinou? Romanos 8:29. E eleitos segundo a presciência de Deus Pai, 1 Pedro 1:2, sim, é verdade, mas o que quer isso dizer? A Bíblia não diz que Deus predestinou ou elegeu aqueles cuja fé, obras, santidade e perseverança ele conheceu de antemão. Não é isso que está dito lá. Esta ideia absolutamente não está contida nos textos. A presciência divina tem por objeto pessoas e não atos. Aos que de antemão conheceu também os predestinou. Foi o que Paulo escreveu. A fim de eleger na eternidade, Deus precisava conhecer de antemão os objetos de sua eleição. A presciência de Deus, de que Pedro fala, não se refere ao conhecimento antecipado que Deus tem de todas as coisas e todos os seres. Quer dizer que os eleitos estavam todos eternamente presentes em Cristo na mente divina. Quanto à passagem de Romanos 8, a conjunção por quanto do particípio do verso 29 liga a presciência, a predestinação de Deus e etc. ao propósito divino do verso 28. O que o apóstolo nos diz nos versos 29 e 30 é um desenvolvimento de sua última declaração no verso 28, a saber, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, etc. Ele formou o seu propósito e, de acordo com este, conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou os eleitos. Além disso, o sentido de conhecer de antemão nesta passagem não é simplesmente conhecer antecipadamente, como disse Lenski. O texto diz assim: da espécie de conhecimento referida na cláusula, aos que conheceu de antemão, não se precisa duvidar por um só momento, à vista de passagens como as seguintes: o Senhor conhece o caminho do justo, em Salmo 1:6. De todas as famílias da terra, somente a vós outros conheci, Amós 3:2. Nunca vos conheci, Mateus 7:23. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, João 10:14. O Senhor conhece os que lhe pertencem, 2 Timóteo 2:19. É bom notar esta palavra, gnosco, um conhecimento que coloca o conhecedor em relação pessoal com o conhecido, o que não é o caso de oída, ato de simples apreensão intelectual. Claro é que em sua onisciência Deus conheceu, conhece e conheceu de antemão todas as pessoas. Quando Jesus diz com relação aos ímpios no dia do juízo que nunca os conheceu, e quando em contraste se diz reiteradamente do Senhor e de Jesus que eles conhecem os justos, vemos logo que em todas essas declarações conhecer gnosco emprega-se em sentido pleno que os nossos dogmatistas definem bem por noscere, ou nosce, com affectum et effectum, conhecer com afeição e não com eficácia que daí resulta. Os dicionários certamente fariam bem se adotassem esta definição, porque nada que seja mais exato e a propósito tem sido produzido. Agora, prognosquem faz recuar esse conhecimento afetuoso e eficaz à eternidade. Este é que é o fato. Acrescentamos ainda um ponto. Esse conhecimento é divino e ocorreu na eternidade. Toda a extensão do tempo desenrolou-se diante da mente onisciente de Deus, e por todo ele o mesmo Deus conheceu antecipadamente cada um dos que são seus. Conheceu-os afetuosa e eficazmente. Já na eternidade os conheceu como seus, desde o momento do início de sua fé até a morte nessa fé. Disto se excluem todos aqueles que creem só por algum tempo e apostatam antes de morrer. Porque na eternidade, diante da mente de Deus,
o tempo todo e tudo quanto nele ocorre apresentam-se acabados e completos, é grave erro limitar a presciência de Deus a algum estágio do tempo. Ele abarca todos os tempos num ato só. Com relação aos ímpios, até o último que viver na terra, Deus na eternidade soube a respeito deles, oída antecipadamente, e nada mais. Esse conhecimento não podia circundá-los de eficácia afetuosa, que está no sentido do termo gnosco. É esta a interpretação de vários e notáveis comentadores, como Sunday, Godge, este com tendências arminianas, Hodge, Aldane, Shedd, Barnes, etc. Se a presciência divina do arrependimento e da fé do homem fosse a base para a eleição, Deus teria oferecido uma oportunidade às cidades pagãs de Tiro, Sidom e Sodoma, as quais, conforme Jesus disse em Mateus 11, 20 e 24, ter-se-iam arrependido se tivessem presenciado seus milagres. Deus previu que elas se arrependeriam e, apesar disso, não lhes deu uma oportunidade de ver as obras de Cristo e de se arrependerem. O que não fez por elas, fez pelas cidades da Galileia. Aqueles pagãos não foram eleitos, embora Deus soubesse de antemão que há muitos se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Portanto, a eleição não depende de Deus conhecer previamente o arrependimento e a fé, mas depende de sua vontade e soberania. Podemos, entretanto, dizer que por condenar aquelas cidades pagãs, Deus é injusto? Não, porque não vão ser condenadas por haverem rejeitado a Cristo, de quem nunca souberam, e sim por causa de seus pecados. Podemos dizer que Deus é injusto por condenar Sodoma? Que esses pagãos sodomitas vão ser condenados foi claramente declarado por Cristo quando falou a respeito deles em conexão com o dia do juízo. Mas para provar que Deus é justo em seu julgamento, Cristo declarou que haverá menos rigor para Tiro e Sidom e para Sodoma no dia do juízo do que para as cidades da Galileia, onde ele operou seus milagres. Em primeiro lugar, a teoria arminiana inverte a ordem das Escrituras, considerando como causa o que realmente é consequência e vice-versa. A Bíblia não ensina que fomos eleitos por causa de nossa fé, mas ensina que temos fé porque fomos eleitos. Não ensina que fomos eleitos por causa de nossa obediência, mas exatamente o contrário, a saber, eleitos para a obediência. Não fomos eleitos porque Deus previu que íamos ser santos, mas fomos eleitos para sermos santos, ou como Paulo declarou, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem, conforme a imagem de seu Filho. A eleição não se pode basear em fé prevista, porque a fé mesma é um dom de Deus. Jesus disse, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus 11, 27. Conhecemos o Pai pela fé, portanto, a fé é dada àqueles a quem o Filho revela o Pai. Jesus disse ainda, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. Vir a Cristo é ter fé nele. Isto é concedido pelo Pai. Paulo escreveu, digo a verdade, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. E ainda, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro no mesmo Espírito fé. 1 Coríntios 12, 8 e 9. Lemos em Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E em Romanos 8, 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Conseguintemente, os que estão na carne não podem ter fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. Diz Paulo que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Só existe um meio de conhecer as coisas do
do Espírito de Deus, coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetraram em coração humano, o que Deus nos revelou pelo Espírito. Esse meio é a fé, a qual é a convicção de fatos que se não veem, Hebreus 11:1. Se o homem natural não pode aceitar essas coisas, é porque não pode ter fé. Nós as aceitamos porque Deus nulas revelou por seu Espírito, porque nos deu a fé necessária para essa eleição. Paulo também escreveu que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Receber a Jesus como Senhor é ter fé nele, isto só se verifica por meio do Espírito Santo. Consequentemente, ninguém pode ter fé a não ser pelo Espírito Santo. Salvação pela fé é dom de Deus. Em Atos 13:48 nós lemos: e creram todos os que haviam sido predestinados ou destinados para a vida eterna. Note-se que não está escrito todos os que creram foram destinados à vida eterna, mas o que está escrito é exatamente o contrário do que disseram John Wesley e os demais, Richard e Watson. Se a razão estivesse do lado dos arminianos, o escritor sagrado teria declarado o contrário do que declarou. Além disso, a Epístola aos Hebreus claramente afirma que a fé não depende de nós, e sim de Cristo, ao declarar que Jesus é o autor e consumador da fé. Até mesmo John Wesley, contradizendo sua teoria, reconhece que a fé é uma dádiva de Deus. Disse ele o seguinte: se perguntais, por que todos não têm esta fé? Pelo menos todos quantos a têm na conta de uma mesma coisa excelente. Porque não creem imediatamente. Respondemos firmado na evidência bíblica, é dom de Deus. Ninguém é capaz de produzi-la em si mesmo. É obra da onipotência divina. Reanimar uma alma defunta requer não menos poder do que erguer da sepultura um cadáver. É uma nova criação e ninguém pode recriar uma alma senão aquele que no princípio criou os céus e a terra. Crer assim não é coisa que possais por vosso próprio poder. Por mais que vos esforceis neste sentido, mais vos convencereis de que é dom de Deus. Então, o próprio John Wesley tinha aqui essa compreensão, né? Embora ele está falando aqui de maneira contradizente. Se a fé é um dom de Deus, e se Deus só elege os que têm fé, claro que a eleição depende exclusivamente dele e não do homem. Como o próprio Wesley declarou, a fé é obra da onipotência, tão grandiosa quanto é levantar do túmulo um defunto ou criar os céus e a terra. Se assim é, como podia Deus conhecer de antemão no homem, como base de sua eleição, algo que é impossível ao homem criar em si mesmo? Como podia ter previsto como base para a eleição do homem algo que o próprio Deus tinha de lhe dar? É flagrante a contradição. Vejamos, na página 139 do livro Christian Theology, que é uma seleção dos mais importantes trechos dos escritos do reverendo John Wesley, lemos o seguinte: Deus, desde a fundação do mundo, previu todas as pessoas que iam crer ou as que não iam crer. E de acordo com esse conhecimento prévio, ele escolheu ou elegeu todos os crentes obedientes como tais para a salvação. A página 241 e 242 lemos o seguinte: por que então todos não têm essa fé? Porque não creem imediatamente. Respondemos: é dom de Deus, ninguém é capaz de produzi-la em si mesmo. É obra da onipotência, ele mesmo dizendo. Podia Deus fazer que fosse condição de sua eleição algo que ninguém é capaz de produzir em si mesmo? Algo que é obra da onipotência? Agora somos nós perguntamos e respondendo absolutamente não. Então John Wesley está aqui se contradizendo. Vemos, pois, que a fé, ao invés de ser a causa, é de fato a consequência da eleição. A eleição não se pode basear em arrependimento previsto, porque o arrependimento é também uma dádiva de Deus. Paulo fala de tristeza segundo Deus,
que produz arrependimento para a salvação, e fala em tristeza do mundo, que produz morte. Contraste-se, por exemplo, o arrependimento de Judas com o de Pedro. O primeiro foi remorso, produzido pela consciência de Judas e que resultou em morte. E o último foi arrependimento produzido pelo olhar e pelas palavras de Cristo. E veio como resposta à sua oração e resultou em lágrimas e reconciliação. Lemos em Atos 5,31 que Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Lemos ainda em Atos 11,18, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. E em 2 Timóteo 2,25, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Verdade é que Deus podia conhecer arrependimento simplesmente por induzir a pessoa a arrepender-se mediante a agência de sua palavra, sua providência e seu espírito. Porém, mais do que isso, parece ser o alcance da oração do salmista: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. A eleição não se pode basear em obediência, obras, a santidade previstas, porque tudo isso é resultado da eleição e não sua causa. O Dr. Richard Watson escreveu que a previsão da fé e da obediência de fé, santidade e outra qualquer boa qualidade ou disposição, como causa ou condição requerida antes na pessoa para ser escolhida, é a verdadeira base que Deus tem para eleger. A Bíblia, porém, ensina exatamente o contrário. Jesus, por exemplo, disse: eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos. Ele não nos escolheu porque dávamos frutos, mas para que dessemos frutos. Além do que, um pouco antes dissera que sem ele nada podíamos fazer. Pedro escreveu, como já vimos, que fomos eleitos para a obediência, e não por causa da nossa obediência ou de nossa obediência. Não fomos eleitos porque Deus previu que seríamos santos, mas para que fôssemos santos. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mortos em delitos e pecados, nada podíamos fazer. Deus, porém, deu-nos nova vida, criou-nos de novo em Cristo. E essa nova vida revela-se em boas obras, não obras que façamos por nós mesmos, mas que foram preparadas de antemão por Deus para que andássemos nelas. Não fomos eleitos de antemão por causa de nossas boas obras, mas nossas boas obras foram preparadas de antemão por Deus para nós. E assim vemos que a eleição é a causa e não o efeito de nossa obediência, obras e santidade. Em terceiro lugar, a teoria arminiana da eleição dá ao homem o direito de jactar-se de sua salvação, de se orgulhar, fazendo-a produto de obras e não da graça. John Wesley escreveu: a Escritura nos diz claramente o que é predestinação. É Deus designado de antemão para a salvação dos crentes obedientes, não sem conhecer antecipadamente todas as obras deles, mas segundo sua presciência dessas obras, desde a fundação do mundo. Halston escreveu: se alguém é eleito para a vida eterna e outro entregue à perdição, isso não resulta de uma parcialidade arbitrária, caprichosa e desarrazoada, mas coaduna-se com a razão, equidade, justiça, e é uma revelação gloriosa das perfeições harmoniosas de Deus. É porque é um bom e o outro mau. Um é justo e o outro injusto. Um é crente e o outro incrédulo. Ou um é obediente e o outro é rebelde. A ser assim, os eleitos têm o direito de vangloriar-se diante dos não eleitos, dizendo: fomos salvos porque cremos e obedecemos, e vocês foram condenados porque não creram nem obedeceram. Mas que diz a Bíblia sobre isso? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2,8. Não somos salvos por causa de nossas boas obras, mas para boas obras, preparadas por Deus
como já vimos, Paulo, escrevendo aos Coríntios, perguntou: quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? O fato é que a causa da condenação dos homens são os seus pecados, suas más obras. Mas se eles são salvos, a causa de sua salvação é unicamente a graça de Deus. No céu todos os santos cantarão um cântico novo, em que louvarão o Redentor com as seguintes palavras: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Podemos ter certeza de que não vamos ouvir lá uma voz discordante nesse coro celestial de alguém que se louve a si mesmo por sua obediência e boas obras. Um dos notáveis ensinos da Bíblia é que nenhuma criatura tem o direito de gloriar-se diante de Deus. É esse o sentido das palavras de Paulo em Romanos 9, 11 e 12, que diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Ao invés de salvar os bons, os justos e os obedientes, Deus tem salvado os mais das vezes exatamente os piores indivíduos, de modo a poder revelar as riquezas de sua graça, visto como onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem sido esta a experiência de todas as igrejas e pregadores através dos séculos. Deus tem salvado muitas vezes exatamente os maiores pecadores a fim de fazer deles monumentos de sua graça e revelação do seu poder. Foi este o caso de Paulo, que escreveu: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse ou de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. E em consequência deste fato, ele louva a Deus e não a si mesmo, acrescentando a estas preciosas palavras: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se os homens são salvos por causa de sua bondade, justiça, obediência, numa palavra, se são salvos por causa de suas obras previstas, o louvor pertence a eles e não a Deus, ou pelo menos Deus divide com eles sua honra e glória. Mas como Paulo ensinou, Deus nos predestinou segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça. E outra vez, Deus juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Concluamos, pois, com palavras do mesmo Paulo: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não seria graça. Em quarto lugar, como vimos, os arminianos reconhecem a eleição de nações e comunidades para o conhecimento da verdadeira religião e o gozo dos meios da graça. Admitir esse fato incontestável e histórico é reconhecer o ponto em questão, porque é mediante o conhecimento da verdadeira religião e o uso dos meios de graça que os homens são salvos. E, por conseguinte, as nações e comunidades às quais Deus concede este privilégio têm a oportunidade de crer e de serem salvos, ao passo que as outras, às quais ele não concede esse privilégio, são privadas da oportunidade de obter um conhecimento salvador do seu Evangelho. E ainda não é tudo. Sabemos que até nos países e comunidades onde se anuncia o Evangelho, há indivíduos que leem a Bíblia e ouvem muitos sermões, porém nunca alcançam o sentido exato da mensagem divina de salvação e por isso nunca a aceitam. Temos encontrado pessoas rudes e ignorantes, incapazes de compreender as coisas mais simples do mundo, mas que são dotadas de um profundo discernimento espiritual para compreenderem os fatos mais profundos da revelação divina, enquanto outros, brilhantes e ilustrados, capazes de compreender e explicar quase tudo, mas que em face dos fatos espirituais do Evangelho, são completamente cegos. Por quê?
Só há uma resposta: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas palavras, estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mateus 11:26. Se não admitirmos que Deus escolheu certo número de pessoas do meio da massa perdida da humanidade, só existe uma explicação possível para o caso das nações e comunidades que nunca ouviram o Evangelho e dos indivíduos que o ouvem e jamais podem entendê-lo, a saber, um segundo período de prova. Este é o único resultado lógico da teoria arminiana. Segundo esta teoria, Deus tem de oferecer uma oportunidade a cada indivíduo. Os próprios arminianos reconhecem que todas as pessoas não têm tido uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Portanto, para ser justo, segundo a teoria arminiana, Deus precisa oferecer a tais pessoas uma oportunidade na vida futura, a fim de que ouçam sua mensagem de salvação e decidam por si mesmas o seu destino. Não pensamos que os arminianos avancem até o ponto de aceitarem esta consequência lógica de sua teoria, visto como isto seria negar o ensino das Escrituras que declaram ser agora o tempo aceitável, hoje é o dia de salvação, e que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. No caso das cidades pagãs de Tiro, Sidom e Sodoma, que já consideramos, Cristo não sugere que elas terão nova oportunidade na outra vida, mas claramente afirma que serão julgadas, embora haja para elas menos rigor no dia do juízo do que para as cidades da Galiléia que o rejeitaram. Como diz Botner, os arminianos, Dr. Botner, os arminianos não escapam de nenhuma real dificuldade quando admitem espécies diferentes de eleição e rejeitam a eleição para a salvação. Em cada caso, Deus concede a uns o que recusa a outros. Condições de vida no mundo em geral e nossas próprias experiências na vida cotidiana mostram que as bênçãos concedidas são soberanas e incondicionais, independentes de quaisquer méritos ou ações prévias da parte dos assim escolhidos. Se somos altamente favorecidos, só podemos ser gratos pelas bênçãos divinas. Se não somos altamente favorecidos, nenhum fundamento nós temos para a queixa, porque precisamente este ou aquele é colocado em circunstâncias que levem à fé salvadora, enquanto outros não, e é de fato um mistério. Não podemos explicar as operações da providência, mas sabemos que o juiz de toda a terra agirá com justiça e que quando alcançarmos um conhecimento perfeito, veremos que ele tem razão suficiente para tudo quanto faz. Em quinto lugar, os arminianos ensinam que a eleição ocorre no tempo, que os eleitos não são escolhidos enquanto não se arrependem, creem, etc. Ao mesmo tempo ensinam que o crente pode cair da graça em qualquer tempo e perder-se. O Dr. Raymond Miner, professor na Gerhardt Biblical Institute, Elions, disse em sua teologia sistemática: os homens podem insultar o Espírito da graça ou o Espírito de graça, por quem foram santificados. Até que o período de prova termine, o destino final é contingente, incerto. Uma de duas eternidades opostas entre si é-lhes possível. A questão nunca será decidida por qualquer coisa fora do homem, mas o será pela livre escolha dele, ajudado pela graça de Deus. Se isto é verdade, então ninguém será realmente eleito enquanto estiver vivo, porque poderá cair da graça em qualquer momento, como está sujeito a decair da fé e da obediência em qualquer instante. Pode estar eleito hoje e não amanhã, pode ser eleito muitas vezes pela vida afora e no último momento da vida pode perder a fé e ficar condenado eternamente, apesar de ter sido eleito várias ou muitas vezes antes. É de fato uma eleição contingente, incerta, visto como depende da vontade e da obediência do homem. Não é certa, porém, a espécie de eleição que encontramos na Bíblia. Aliás, não é esta a espécie de eleição que encontramos na Bíblia. Segundo esta, somos eleitos desde a eternidade, uma vez por todas e para sempre. Não somos eleitos várias vezes. Não estamos sujeitos a perder nossa eleição em qualquer tempo, como observou Girardot. Tal doutrina é incoerente consigo mesmo.
afirma que a eleição ocorre no tempo, mas também virtualmente afirma que não pode ocorrer no tempo, visto ensinar que os homens só são eleitos de fato quando tiverem perseverado em santidade até o fim da vida. Só então, quando o tempo houver cessado, é que a eleição se efetua. Afirma conseguintemente que a eleição ocorre no tempo e que não ocorre no tempo. Os objetos dessa eleição são defuntos. Ela alcança as pessoas somente quando as contingências da vida têm passado, mas a Bíblia chama eleitos a alguns homens vivos e os arminianos aceitam o fato. Além disso, a eleição para a salvação e a eleição para a vida eterna, né, quando um pecador crê, é eleito, segundo a teoria arminiana, eleito para a vida eterna. Ao mesmo tempo, porém, não é eleito para a vida eterna porque pode cair no dia seguinte e não pode e não vir mais a ser eleito. Se crer novamente, é eleito outra vez para a vida eterna, vida que de fato não é eterna, visto como sempre depende da perseverança do pecador, da qual ninguém pode ter certeza enquanto não chega o fim da vida terrena desse pecador. E dessa forma, então, os arminianos não somente contradizem a Bíblia, como se contradizem a si próprios. A questão do livre-arbítrio será discutida mais adiante. Então, esse foi o nosso estudo, né? E aqui nós temos a aplicação de hoje, então, óbvia, né? Conheça bem a Bíblia. Não conheça superficialmente. Não conheça de maneira muito medíocre. Eu li a Bíblia, nunca li a Bíblia toda. Ou se li a Bíblia toda, li uma vez muito superficial e não li estudando a palavra, vendo cada vírgula. Não para mostrar que tem conhecimento, não, mas para conhecer a Deus mesmo, porque é a palavra de Deus, é a vida eterna, é o ser de Deus, e Deus escreveu como está escrito e como ele usou na história. Então eu não posso ter um conhecimento medíocre da Bíblia, da palavra de Deus, dos seus sentidos. Hoje há muitos recursos para estudar a palavra em hebraico e grego e saber como uma palavra é melhor traduzida em relação ao seu sentido quando ela foi escrita, né? Quando a palavra foi utilizada. E dá para você fazer isso e comparar, inclusive, com muita facilidade hoje, quantas vezes aquela palavra se repete com aquele sentido em toda a Bíblia, como nós fizemos aqui o exercício das duas palavras em grego, né? Nós podemos fazer isso com muita facilidade hoje e ver que uma palavra tem um sentido diferente da outra e poder justamente evitar problemas maiores. Então conheça a palavra de Deus, para conhecer o próprio Deus, para conhecer as suas doutrinas, para conhecer a salvação em Jesus, para conhecer a soberania de Deus, a preciosa salvação, a graça, né? Nós estamos com as Bíblias em português brasileiro, mas elas foram traduções. Elas, não estou dizendo que nós devemos reprová-las. Eu estou dizendo, faça um exercício além, estude mais, né? Isso aqui foi importante a gente observar a palavra gnosco e a palavra oída. Foi a diferença entre elas e quando um termo é usado, quando o outro é usado e em que sentido. É claro, mas as duas foram traduzidas por conhecimento. Tudo bem, mas tem sentidos diferentes, contextos diferentes, aplicações, portanto, diferentes. Se eu não faço isso com tudo, em toda a Escritura, é um conhecimento muito pobre, muito medíocre e resulta nesses problemas, né? Nessas dificuldades maiores. Então façamos isso, estudemos bem a palavra de Deus, estudemos corretamente. E quando a gente faz isso no que diz respeito a esses assuntos, como a eleição, né? A gente vê o ser de Deus, conhece a perfeição que o ser de Deus é, o seu poder, a sua soberania, a sua sabedoria. E quando vemos a pessoa do ser de Deus dessa forma,
esse ser inspira adoração. Nós somos atraídos irresistivelmente para adorá-lo. Porque uma pessoa que demonstra ter sabedoria e poder certamente é merecedora de nosso respeito, de nossa admiração, do nosso espanto. E Deus tem esses atributos, poder na sua eleição, sabedoria na sua eleição, que é além da nossa. E então nós adoramos o Senhor quando o conhecemos muito bem. E só o conhecemos muito bem quando o conhecemos por sua palavra. Que seja essa a nossa realidade. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, soberano, Pai de amor, Pai de infinita bondade, grande é o teu nome, digno de toda adoração, de todo louvor. E teus atos, ó Pai, também são grandes e perfeitos e revelam a tua grandeza, a tua sabedoria, o teu poder. Louvado seja o teu nome pelo que tu és. Estudamos um pouco mais a doutrina da predestinação para a glória do Senhor e para o nosso crescimento espiritual, fortalecimento na fé em Cristo, na salvação, para confiarmos na nossa salvação, não olhando para nossos méritos ou deméritos, mas para o autor e consumador da nossa fé. Um olhar santo, um olhar fiel, um olhar correto, que transforma nossos atos a partir de uma gratidão, de uma admiração, de uma contemplação de teu ser, de maneira tão irresistível, que nos faz, ó Pai, adorar-te, bendizer-te e amar-te, através de uma vida de obediência imediata e sincera à tua palavra. Que seja essa a realidade do teu povo, a nossa realidade como teu povo, e que aquele que tem acompanhado esse estudo e ainda não conheceu, não entendeu essas verdades, que o Senhor possa ajudá-los. Nós oramos pedindo a tua bênção para o descanso, pedindo a tua bênção para o dia de amanhã, lembrando dos irmãos que estão enfermos, que o Senhor os abençoe, restaure as suas saúdes, lembrando, ó Pai, dos que têm enfrentado inúmeras dificuldades no trabalho, nos negócios, no seu sustento, lembrando, ó Pai, também daqueles que têm tido essas e outras dificuldades por todas as injustiças que temos experimentado aqui no Brasil, no mundo, com líderes perversos, com medidas perversas, autoritárias e cruéis, muitas vezes agindo contra as famílias, contra a vida humana, sempre favorecendo a morte, amantes da guerra, inimigos da paz. Senhor, pedimos a tua intervenção, pois só tu és aquele que tem a palavra final sobre tudo e sobre todos. E quanto ao teu uso, ó Pai, destas situações difíceis para ensinar o teu povo, a tua igreja, tenha compaixão de nós e nos corrija, ó Pai, nos santifique, nos perdoe diante dos pecados que ainda temos, muitas vezes vivendo uma vida aquém daquilo que o Senhor requer de nós. Ajude-nos, ó Pai, a sermos sal e luz nesse mundo perdido, a orarmos mais por nossa nação para termos dia de paz, a contribuirmos positivamente diante de todo esse caos para anunciarmos as boas novas em Jesus, em quem só podemos encontrar a esperança viva, aquele que é a viva esperança para o pecador. Que seja, ó Pai, essa nossa realidade como teu povo, que o Senhor nos use e nos ajude. Nós oramos a Ti,
Louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor e tudo fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, esse foi o nosso estudo. Tenham todos um ótimo descanso. Deus os abençoe.